Olá meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, o nosso tema de hoje é um pouco complexo, né? Mas eu não vou estar aqui, eu não quero estar aqui a discutir se aborto é crime, não é crime, se é pecado, se não é pecado. Eu acho que nós como cristãos sabemos que aborto é pecado, mas infelizmente há muitas mulheres que cometem este ato e depois muitas vezes elas se arrependem e têm que viver com as consequências, com a lembrança deste ato. Falar de aborto para muitos é muito fácil, é dizer que as pessoas são assassinas, que as pessoas não pensam no bebê, e para outras que estiveram na situação, já veem esta situação, já veem este ato como um meio de fuga para os seus problemas. Por isso, neste vídeo, eu não vou aceitar comentários de condenação, comentários que venham trazer culpa, comentários que venham do inimigo, porque até para o aborto o nosso Senhor dá o seu perdão. Eu não vou aceitar estes comentários, não por mim, porque eu tenho a minha vida resolvida com Deus. Eu já confessei os meus pecados e sei que fui perdoada e aceitei este perdão para mim. Eu mesma cometi este ato e hoje eu vou-vos contar a minha história, vou-vos contar o meu testemunho. Pois é, como eu disse, eu mesma já cometi este ato. Eu ainda era nova, eu ainda estava a estudar, já não estava na casa dos meus pais. Os meus pais já se tinham separado e eu estava a viver com o meu pai e com os meus irmãos. Eu já tinha saído da casa do meu pai, continuei na escola, continuei a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo. E foi aí, nesta altura, que eu então engravidei. E como muitas jovens nesta idade fazem, pensam que o aborto é a solução, que ter um filho naquela idade não ia resultar, não é? Eu ainda tinha os meus planos, eu queria continuar com os estudos, pensava na minha vida e não conseguia ver que um filho naquela altura seria o ideal para mim. Então foi aí que eu resolvi fazer o aborto. Eu preciso dizer que quando eu fiz isto, eu não tinha consciência que eu estava a matar uma criança. Eu sei que para muitas pessoas isto é quase impossível de perceber, não é? Porque a pessoa sabe que se uma mulher está grávida, então vai sair de lá um bebê, uma criança, uma pessoa. Mas na minha cabeça, na minha consciência e na cabeça de muita gente, porque eu sei que é assim, na cabeça de muita gente, de muitas mulheres, naquele momento ainda não é uma criança. É sim alguma coisa, é sim algo que vai se tornar uma criança, se nós quisermos. Mas o que nós não conseguimos ver nesta altura é que mesmo sem estar a criança formada, aquilo já é uma vida. Pois é, foi assim, era assim que eu pensava e foi por isso também que eu decidi fazer o aborto. Neste mesmo dia eu fui para casa, pronto, né, onde eu já vivia. Na altura eu vivia num quarto alugado e fiquei o resto do dia deitada. E quando eu adormeci, então eu tive um sonho, ou melhor, um pesadelo. Eu sonhei com uma criança sem cabeça que me disse: "Mamã, por que é que tu me mandaste embora?" Eu acordei daquele sonho e pela primeira vez eu tinha percebido que o que eu tinha feito tinha sido um erro. Mas eu tinha que viver com aquela culpa. Eu não podia voltar atrás. O que estava feito,
estava feito. E foi assim que eu continuei a viver. Eu não posso dizer que eu me sentia sempre culpada. Eu fui a pessoa que aprendeu a esquecer as mágoas, a fazer de conta que não, que as experiências difíceis que magoaram, que machucaram, não existiam. Eu fechava simplesmente tipo que numa caixinha e simplesmente não pensava mais em situações que me magoaram. E esta era uma destas situações. Naquele momento eu tive a noção do que eu tinha feito, mas eu aprendi a viver com aquela situação. Só que depois, quando eu fiquei grávida, né, quando eu me casei e engravidei, o meu marido então não queria a gravidez. Nós tivemos muitos problemas. Eu já contei aqui a minha história, porque que nós nos separamos e os problemas que nós tínhamos, não é? Por isso, ele não queria a gravidez naquele momento. Ele disse-me que aquele não seria o melhor momento para termos um filho, então que seria talvez melhor eu tirar esta criança e mais para frente nós poderíamos então ter um filho. Nós estávamos há pouco tempo casados, tínhamos acabado de chegar na Alemanha, né, com planos de trabalhar e juntar dinheiro, por isso ele disse que aquela não era a melhor situação. Nós discutimos bastante. Eu disse-lhe que não iria tirar o meu filho e naquele momento foi então quando eu percebi que se eu fizesse a mesma coisa, eu estaria a matar uma criança. Naquele momento, eu estava a lutar pelo meu filho. E foi então quando eu saí de casa. Naquela altura eu não tinha telemóvel, eu ainda ligava para a minha família e para os meus amigos por cabines telefónicas, né? Ainda com moedinhas, o cartão. E no meio daquela discussão com o meu marido, eu saí de casa, fui a uma cabine telefónica e liguei para uma pessoa que também estava grávida naquele momento, que também iria ter o filho praticamente no mesmo tempo do que eu. E eu contei esta situação. Esta pessoa estava muito feliz, né? O marido dela estava feliz, ia ter o primeiro filho. E pronto, estava tudo bem. Eu no princípio, quando soube da gravidez, também fiquei feliz e disse a esta pessoa, e estávamos as duas muito felizes, até que depois eu liguei para ela e contei a situação, que o meu marido não queria esta criança, que ele disse que o melhor era tirar, e pronto, eu estava lá e não estava a contar com esta reação. Então esta pessoa me perguntou: Marisa, e agora? Então, se calhar o melhor é tu fazeres isto que ele está a dizer. Se calhar é o melhor. E mais tarde, quando vocês já tiverem algum dinheiro guardado, não é? Quando a vossa situação já estiver mais estabilizada, então pode ser sim que seja a melhor altura para ter um filho. Eu disse para esta pessoa: não, eu não vou tirar o meu filho. E então esta pessoa me perguntou: então o que é que tu queres fazer? Queres ficar aí sozinha com o filho? Então pelo menos volta para Portugal, porque aqui nós podemos te ajudar, não é? É a tua língua e aqui vai ser bem mais fácil para ti. E eu disse para esta pessoa: não, eu também não vou voltar para Portugal. E esta pessoa então me perguntou: e então, Marisa, o que é que tu queres fazer? E eu disse então: nada, eu não vou fazer nada. E eu desliguei o telefone. E naquele momento, quando eu desliguei o telefone, foi quando eu disse a Deus pela primeira vez: Deus, eu e o meu filho estamos nas tuas mãos. Então, eu fui para casa, olhei para o meu marido e disse: sabes uma coisa? Isto é assim, se tu quiseres, podes te ir embora. Se tu quiseres, podes me deixar sozinha com esta criança. Mas fazer o que tu queres que eu faça, tirar o meu filho, isto eu não vou fazer.
E assim foi. Eu decidi-me por ficar com a minha criança. O meu marido perguntou: Marisa, e como é que tu achas que vais conseguir isto? Tu sozinha com uma criança aqui ou vais voltar para Portugal? O que é que tu queres fazer? Eu disse para ele: se tu fores, então aí já vai deixar de ser teu problema. Deixa com que isto seja o meu problema, a minha preocupação. E prontos. E depois aconteceu o que aconteceu. Já há aqui um vídeo, não é? A falar do que aconteceu. Pouco tempo depois do nascimento do meu filho, nós nos separamos e eu fiquei com o meu filho. Pois é, eu não fiz o aborto como o meu marido tinha dito. Eu fiquei sozinha com o meu filho. Foi difícil, eu não vou dizer que não foi difícil. Eu fiquei sozinha, eu estava sozinha em um país estrangeiro, que é onde eu vivo agora já há 15 anos, na Alemanha. Eu não tinha amigos, porque eu não sabia, não conhecia o idioma, não tinha família, não tinha ninguém que me ajudasse. Foi muito difícil para mim, sim. Foi um tempo de muita solidão, de muita tristeza, mas eu consegui. Eu consegui porque eu confiei em Deus e Ele sempre esteve comigo. O Senhor sempre esteve conosco. Em momentos difíceis que eu precisava, Ele sempre punha alguém no meu caminho para me ajudar naquele momento, e depois aquelas pessoas iam-se embora. Pessoas que ou percebiam português ou percebiam outra língua como italiano e estavam comigo para me apoiar, e depois eu ia embora. O Senhor nunca nos deixou sozinhos. Por isso, amiga, se tu estás a pensar que tu não vais conseguir porque tu estás sozinha, podes até estar sozinha sem pessoas para te apoiarem, para te ajudarem, e sim, é difícil. Eu não vou estar a dizer que é fácil, eu não vou estar a dizer agora criar um filho ainda por cima sozinha. É fácil, porque não é. Mas se tu estiveres com Deus, se tu puseres a tua vida e a vida do teu filho nas mãos de Deus e confiares que o Senhor tem o melhor para ti e fazeres e andar nos caminhos do Senhor, então podes ter a certeza que tu não vais te arrepender e um dia tu vais olhar para o teu filho e vais dizer: graças a Deus, eu não fiz esse aborto e eu consegui. Eu hoje olho para o meu filho e eu penso: o que seria se eu tivesse feito? Eu poderia pensar que eu nunca iria conseguir. Eu poderia me perguntar: será que eu iria conseguir? Mas eu nunca iria ter a certeza e dizer: eu consegui. E eu iria sempre olhar para qualquer criança na idade dele, como por exemplo o filho daquela pessoa com quem eu falei no princípio da gravidez, não é? Iria olhar sempre para esta criança e pensar: o meu filho hoje, se eu não o tivesse feito, o meu filho hoje teria esta idade. E eu hoje olho para o meu filho, um filho fantástico que Deus me deu, um filho amoroso, um filho que tem muito respeito por mim, pelas outras pessoas, uma criança amigável, meiga. A minha criança, o meu filho, a minha decisão. Toma tu também a tua decisão. A melhor decisão é não para o aborto. E para mim foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tive. Muitas vezes nós pensamos que o aborto é a melhor decisão. Nós pensamos e muitas vezes até nos sentimos aliviadas naquele momento, porque nós não temos algo, ou melhor, alguém que nos prenda, que prenda a nossa vida, os nossos sonhos, não é? As nossas vontades, a nossa liberdade. Mas depois, muitas vezes, acontece que nós já nem conseguimos olhar para trás, porque nós não acreditamos e não queremos acreditar que nós cometemos tal ato e nos sentimos culpadas, sim. E o inimigo depois também vai nos pôr culpas, porque sim, fazer um aborto é matar uma criança. Fazer um aborto
é sim pecado. E quando se faz um aborto, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter consciência daquilo que nós fizemos. Nós matamos uma criança. Eu o fiz, eu também o fiz. E então houve uma altura, amigos, que o inimigo começou, sim, a me condenar, a me mostrar, na verdade, a condenar, a me mostrar o que eu tinha feito. Sim, o que eu tinha feito foi errado. E ele, claro que não deixa de nos mostrar o quão más, monstruosas nós fomos. Um dia eu fui, antes mesmo de me casar, eu fui para uma cartomante, para que ela me lesse as cartas. Eu fui com alguém que me disse que ela era muito boa, tudo o que ela dizia acertava e eu queria então saber do meu futuro. Ela no princípio dizia-me umas coisas que eu nunca não sabia. Pronto, eram coisas que ela dizia que viria no futuro. Mas depois ela olhou para mim e ela disse: tu estavas grávida. O que é que tu fizeste do teu filho? Aonde é que está o teu filho? E naquele momento eu não estava à espera que ela me dissesse isso. E naquele momento eu fiquei chocada, cheia de lágrimas nos olhos, que me começaram a cair pela cara abaixo, e ela me disse: o teu filho ia ser um menino. E eu fiquei triste, eu fiquei mal naquele dia, naquela situação. Eu não estava à espera dela me dizer isto. E o que eu queria saber do futuro, para mim, já não importava, porque ela só conseguia me mostrar o meu passado, apontar para os meus erros, me condenar. E é isto que o inimigo faz. Ele te condena, ele te mostra aquilo que tu fizeste e ele te faz sentir culpada. Mas até para o aborto, o nosso Deus tem o perdão, porque Jesus Cristo morreu por nós, morreu pelos nossos pecados. E foi aí que, ao perceber isso, que eu recebi este perdão. Um dia eu estava na casa de duas pessoas muito usadas por Deus, que trabalham com libertação. Sobre estas duas pessoas eu já falei aqui nos meus primeiros vídeos, mas duas pessoas que, já aqui na Alemanha, né? Dois casais idosos que me ajudaram bastante no meu processo de libertação. A minha amiga levou-me até eles e eu estava lá numa conversa com eles, pessoas que foram extremamente usadas por Deus e que esta senhora, já de uma certa idade, olhou para mim e disse: Marisa, tu fizeste um aborto? E eu comecei a chorar e mais uma vez eu me senti culpada e eu disse para aquela senhora: sim, eu fiz, mas eu já me arrependi, eu não posso voltar para trás, eu não posso voltar o tempo para trás. E esta senhora olhou para mim com muito amor e ela disse: Marisa, tu sabes que Deus também pode te perdoar por isso. Tu já pediste perdão a Deus por isso? E eu disse: não, eu ainda não tinha pedido, amigos. Eu ainda não tinha pedido. Quer dizer, eu já tinha pedido, mas eu não era cristã. Era mais aquele pedido de boca, falar de boca. Mas naquele momento, quando ela me disse que até para isso ao perdão de Deus, e ela me perguntou: tu queres agora, Marisa, apresentar este pecado a Deus e pedir por perdão, mostrar o teu arrependimento, dizer que tu estás arrependida e Ele tem o perdão para ti e Ele é bom, Ele te perdoa e tu não precisas de carregar contigo este peso. Tu queres agora, Marisa, receber o perdão de Deus? E eu disse que sim, e nós oramos, e eu confessei aquele pecado
de coração, não só de boca, como eu já tinha feito. Deus perdoa-me. De coração, porque eu tinha realmente me arrependido. E eu confessei aquele pecado. E eu entreguei aquele pecado nas mãos do nosso Deus. E Ele jogou para o mar do esquecimento. Porque é assim que está na Bíblia. É assim que o nosso Deus diz em Isaías 43, versículo 5. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Amigas que fizeram o aborto e que se sentem culpadas e assassinas até este pensamento, este sentimento de culpa. Até para isso, o nosso Deus tem o perdão. Não há pecado nenhum para que não haja perdão. É errado, é monstruoso, mas infelizmente é algo que muitas mulheres fazem e que depois não conseguem mais viver com esta culpa que fica nelas. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E aos pés dele nós podemos deixar o nosso pecado e receber o seu perdão. Por isso, se tu estás carregada com esta culpa, com este pensamento e sentimento que não te deixa mais olhar para o futuro, que só te faz olhar para trás, assim como aquela cartomante que eu fui para lá para saber do meu futuro. Eu queria saber do meu futuro, o que também não era certo, não é? Ir para uma cartomante para saber do futuro, mas eu queria saber do futuro. E ela me levou para o passado, porque é isso que o inimigo faz. Ele te leva para o passado, ele te aponta os erros do passado, os pecados do passado, mas o que foi já foi e não volta mais. Por isso, olha para Jesus e olha para o teu futuro. Aceita o perdão de Deus, aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, por mim, por ti, por todos nós, pelos teus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E aceita Jesus na tua vida, se tu ainda não o fizeste. Pede a Ele, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, limpa-me dos meus pecados e purifica-me e faz-me ser consoante a tua vontade, para que eu possa andar, olhar para o futuro e fazer aquilo que tu tens preparado para mim. Uma vida sem culpa, uma vida cheia de amor, uma vida de liberdade. A liberdade que Jesus dá, não a liberdade do mundo. Até a próxima vez, até a próxima caminhada com Deus. Tchau!